Olá, meus queridos! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo Cartas de Cristo. Estamos na carta 3, tá? Para quem está lendo através dos PDFs, estamos na carta 3, página 3. E para quem está acompanhando através do livro, estamos na página 67, tá? Então, peguem aí o seu material. Vamos fazer a leitura junto comigo para a gente conseguir assimilar esse conhecimento e trazer para o nosso dia a dia. Antes de mais nada, convido vocês a fechar os olhos e a relaxar. Venham relaxar junto comigo, deixar a mente livre dos pensamentos para a gente conseguir absorver esse conhecimento, né? Então, fechando os olhos, vamos respirar profundamente, soltar o ar devagar. Relaxe, se entregue. Deixe os pensamentos irem, não se apegue a nenhum. Simplesmente relaxe os seus ombros. Relaxe seus braços. Vá se entregando a um estado de profundo relaxamento, de paz e harmonia interna. Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isto é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu Te escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio minha vida e meu ser aos Teus cuidados. Que assim seja. Muito obrigada por esse momento de conhecimento. Vamos lá, então. Nós estamos na carta 3 e muita coisa já foi explicada, ensinada, né? E ainda tem muito para ser aprendido. Até esse momento, o Cristo vem trazendo as verdades sobre a sua vida, sobre a sua existência. Mas ele também traz a verdade sobre o ser humano. O que é o ser humano, né? E o ser humano, ele trabalha com as energias. E existe o ego, que faz parte dos nossos impulsos.
O ego, a gente pode dizer também que ele está muito ligado aos nossos impulsos, mais, vamos falar assim, nossos impulsos animais, aquilo que é mais primitivo, nosso impulso de sobrevivência. E o ego, o nome já diz, é o ego, né? Ele é o egoísmo, tá? Mas sem o ego também nós não estaríamos vivos. É o nosso impulso de estar vivo, de respirar, de buscar alimento. É extremamente importante e necessário para a criação, para a manutenção da vida, para a existência da vida. Todos os seres vivos, eles possuem o ego. E é o ego quem nos permite estar vivos. Porém, o ser humano ele está em um nível da evolução, né? Onde a natureza, vamos falar natureza, mas também vamos falar da grande consciência, onde ela criou esse ser maravilhoso que é o ser humano, né? Que ele tem o poder, o que nós temos de diferente? Nós temos o poder de dominar o ego. É verdade. Não parece, mas é verdade, nós podemos dominar o ego. E em Cartas de Cristo ele vem trazendo esse método de dominar o ego. Por que precisamos dominar o ego? Eu preciso entender essa questão. É o único caminho para sermos felizes, plenos, tá? E receber o grande amor, o amor universal. É preciso dominar o ego. Uma das formas de manifestação do ego em nossas vidas, muito prática, é o pensamento. Já pararam para observar os pensamentos? Eu me pego o tempo todo observando meus pensamentos. E quanto mais eu observo, mais eu chego à constatação de que a mente é muito poderosa. Nós estamos constantemente pensando. Esses pensamentos provocam emoções. E essas emoções têm um grande impacto em nossa vida. Pode ser através da ansiedade, trazendo mais ansiedade. Pode, inclusive, também trazer bons sentimentos de amor, de fraternidade. Tudo vai depender de quais são os pensamentos que estamos alimentando e cuidando. Mas a única forma de poder controlar, organizar esses pensamentos é estando presente. Constantemente observando a nossa mente, tá? Então, essa é a lição que ele traz e a lição que nós devemos aplicar diariamente em nossas vidas, observar os pensamentos. O quanto estamos julgando as pessoas, o quanto estamos deixando a nossa mente criar historinhas catastróficas que nos preocupam, nos deixam ansiosos, o quanto estamos julgando os outros ou tendo medo das pessoas, afastando as pessoas, imaginando coisas negativas. Tudo isso afeta profundamente a nossa vida, tá? E para mim é o maior aprendizado. Para mim é o que mais me transformou, mudou a minha vida e o que me impulsiona a trazer esse estudo para vocês, a fazer com vocês esse estudo. O poder de mudar a vida, mudando os nossos pensamentos. E é isso que o Cristo traz aqui, tá? Eu vou ler um pouco agora e vou comentar um pouquinho. Nós já vimos semana passada tudo que ele falou sobre os dogmas, sobre o cristianismo. Cartas de Cristo, para quem está começando hoje o estudo, é importante saber. Cartas de Cristo é um material que vem para romper os dogmas religiosos. Você não vai encontrar aqui nada que vá afirmar que o que a religião tem feito está correto. As cartas, elas trazem um conhecimento para romper os dogmas religiosos, para tirar a humanidade dessa escravidão religiosa, para mostrar que nós não precisamos acreditar naquilo que já foi, naquela forma de pensar seletiva
e que pune as pessoas e que traz uma grande infelicidade. Então Cristo vem trazendo essa mensagem. E assim, não é possível continuar acreditando no dogma cristão e ao mesmo tempo tentar seguir as cartas. O dogma referente à salvação por minha morte na cruz, a trindade, a ressurreição física da morte, o uso do incenso e outras formas estabelecidas de oração são errôneas. E os fatos de que agora estão sendo apresentados nestas cartas são a verdade. O dogma e os ornamentos sacramentais são o que eu poderia chamar de pretextos para ganhar sua atenção e lealdade, mas obscurecem a verdade de meus ensinamentos. Tudo aquilo que a religião criou, né? Os dogmas, isso pode, isso não pode, né? Tudo isso são pretextos para ganhar a nossa lealdade, mas não são verdadeiros. Porque existem muitas religiões que quando você entra, você escuta tanta coisa de acusação ao próximo, de acusação a outras religiões, e as pessoas saem de lá fazendo o quê? Acusando, julgando. Então a religião acaba estimulando esse comportamento do ego, de acusar, de julgar, do medo de ser castigado, da vontade de castigar ao próximo. Tudo isso que precisa ser transformado. Nós precisamos abandonar esses hábitos para sermos felizes. Não é possível ser feliz julgando ao próximo. Porque quanto mais você julga o próximo, mais você vai se julgar. Vai se achar... é um hábito, né? Você vai julgar ao próximo e você vai se julgar. Nós fazemos com o próximo aquilo que fazemos com a gente mesmo, conosco. Meu português é todo errado, tá, gente? Não se apeguem a isso. É um detalhe apenas. O mais importante é transcender essa mensagem. Portanto, estas cartas tinham que ser escritas. A única maneira pela qual eu poderia atingir o mundo, neste momento, em que ele está pronto para entrar em uma nova distribuição mental e emocional, era usando uma mente receptiva, obediente e preparada para receber a instrução e fazer o trabalho manual por mim. Aqui ele fala do canal, né, que canalizou a mensagem, que ela é a mente obediente, né, que recebeu essa mensagem, que era a única forma de acessar o ser humano. Porque ele fala desse momento que nós estamos passando, que está ocorrendo uma distribuição mental e emocional. As pessoas estão mudando a forma de pensar e sentir, né? E nós precisamos desse conhecimento, do conhecimento. Que conhecimento é esse? Que traz a verdade sobre o poder do eletromagnetismo. Aquilo que pensamos e sentimos cocria a nossa realidade através do eletromagnetismo. Estas cartas oferecem um único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à direção espiritual, na qual todo erro humano se dissolve e somente resta o amor. Qualquer outra coisa que possa ser dita é puramente racionalização e razão humana. E estas não são a verdade. Olha que bonito. Então aqui ele fala que o caminho é somente através do amor. Que a racionalização humana o que é a racionalização humana? O lado racional, a parte da nossa mente que quer trazer tudo para a razão. Ela está trabalhando para o nosso ego. A nossa razão está sempre trabalhando para criar argumentos para nos defender ou para atacarmos. Mas isso não tem nada a ver com o amor. Porque o amor, né, é mais elevado, está além do julgamento, está além do ataque, da defensiva, é a neutralidade. Você não precisa se defender de nada e nem atacar ninguém. Isso é o amor.
As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América. Mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e sua dor continuará. Enquanto registro para você nas páginas seguintes a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se de que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão na verdade, não alterá-la. Se você deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo que eu falava às pessoas na Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isso é, de que nada era sólido. Você lembra que em meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e águas do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas. A rocha, a areia, montanhas, a águas distinguiam-se umas das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar das partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que vi quando estava na Terra para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os 2 termos e descrever a realidade visível mais fundamental como um cintilar de partículas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa, na qual vi as partículas dançarem. Tudo isso que ele está falando, o mais importante é a gente trazer para nossa consciência a percepção de que nada é sólido. Embora o mundo se apresente de uma forma sólida e nós temos essa percepção de que ele é sólido, o que ele quer trazer para nossa mente, impregnar os nossos pensamentos, a nossa percepção, é de que o mundo não é sólido. Nada é sólido. Então o que resta são cintilar de partículas. E nós podemos alterar essas partículas. Nós podemos vibrar nesse cintilar de partículas, mudando assim a aparência de tudo à nossa volta. Tendo dito tudo isso, como introdução para o relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para um outro dia, 2000 anos atrás, quando o sol brilhava. O céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com os meus discípulos. Em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar, mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas quais eram as nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, e então avisaram outros de que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltassem aos seus lares, os poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguiam a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente, elas sabiam que eu falava palavras de vida. Olha que loucura, né? Como pode uma pessoa causar tanto impacto em tantas outras? As pessoas sabiam intuitivamente que Jesus tinha palavras de vida, palavras de verdade, né?
E elas seguiam, uma multidão simplesmente o seguia. E ele pedindo, voltem para suas casas, nós vamos apenas descansar, né? Mas aí é o milagre, né, do cintilar das partículas. As pessoas, não, a razão daquelas pessoas não poderiam explicar por que eu estou seguindo essa pessoa. A razão não poderia explicar. Mas a intuição, aquilo, a energia que elas sentiam, que impulsionava, né, aquelas pessoas a seguir, não tinha como traduzir em palavras. Mas é algo real. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor. E isso deu a elas esperança e ajudou-as a ver o mundo como um novo olhar. Falei do amor e elas se sentiram confortadas. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam e que estariam de acordo comigo: venha a mim você, que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga é leve. Elas sabiam que quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Porque quem não leu ainda as outras cartas, gente, Jesus era um grande revolucionário. Ele era totalmente contra as leis judaicas na época. A forma que a religião impunha para o povo um tipo de Deus que punia, que castigava, onde só trazia o medo, né? E podava também o prazer das pessoas, né? Então trazia assim uma condição de vida muito dura. E as pessoas viviam daquela forma com medo de serem castigadas, né? Mas elas estavam infelizes. E aí quando vem Jesus, né, falando de uma forma de amor, um amor universal, mandando as pessoas amarem umas às outras, falando da verdade, que o mundo não é sólido, né? Tudo aquilo, imagina o tanto de informação para aquelas pessoas primitivas, né? Que viviam em uma época bruta, difícil. Aquilo era como um farol, né? Em meio a uma tempestade. Então elas iam, seguiam, né? Sabiam que ali tinha conhecimento, ali tinha amor. Eu sabia que apesar de tudo que tinha dito a elas acerca do Pai e o Pai amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai de quem falava não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabiam muito bem que estavam confusas, mesmo tendo dito uma vez ou outra de que o Pai estava em seu interior. Continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditar em minhas palavras. Aquelas pessoas estavam confusas, como ainda hoje muitas pessoas se encontram nessa mesma condição. Porque os seus líderes religiosos falam de um Deus personalizado. Esse Deus personalizado que Jesus cita é a forma que o ser humano acredita, que principalmente através da religião, né, vem essa forma de acreditar, que Deus é como uma pessoa, que fica como um rei no céu, sentado em um trono, punindo uns, dando estrelinhas para outros, né? Tem ira, como um ser humano se ira, tira o tesouro de um quando está com raiva, né? E dá presentinho para quem adora ele. Isso não é Deus. Isso é um rei, isso é um ser humano. É a forma primitiva que o ser humano encontrou para acreditar em Deus. É a forma primitiva que a religião impôs, na verdade, com o intuito de manipular, tá? Mas aí vem Jesus, o revolucionário, trazer uma nova visão do que é Deus. Deus é energia, Deus é vida, Deus é consciência, Ele é o Pai. Então daí ele traz essa mensagem do Pai amor,
uma mensagem nova do que é Deus, né? Que Deus é amor. É curioso que mesmo Jesus tendo falado tudo isso, criou-se uma religião em cima do nome dele, o cristianismo, né? Que continuou pregando exatamente o oposto. Muito triste, mas faz parte da nossa evolução, né? Naquela época, os seres humanos não conseguiram entender o que ele veio ensinar. E agora, nós estamos mais aptos e preparados para entender. Então, tá aí a nossa missão. O que deveria ensinar naquele dia? Perguntei ao pai. Então observei as cabras e as ovelhas, que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado de seu pastor. E a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que se ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outro. Observem as ovelhas, são pacientes e pacíficas entre si. Mesmo quando estão apertadas num canto do curral, pastam tranquilamente, nunca reclamam o terreno que não é seu. Deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas, ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarcas e folhagens de árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convivem com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor na multidão. Não! Seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas. Ou elas têm que cuidar sozinha e chegar por si mesmas em casa à noite para ser ordenadas. De novo a multidão ria e respondia de maneira distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Vocês percebem a proteção do Pai se são ovelhas e não são protegidos se são cabras. Porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando para trás de si um rastro de destruição. Digam-me, o Pai protege aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão então que o Pai está zangado com as cabras e não as protegerá. Ou dirão que, assim como o pastor cuida das suas ovelhas e cuidaria das cabras, se elas permitissem. O Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente por causa do comportamento natural das cabras. Considerem também
os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva, para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados. Mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece com aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo os arrasta para um mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarças, sapatos velhos, pedaços de pano, folhas, cordas ou ervas daninhas, porque faltam a eles bom senso. Interessante. Volto aqui então a falar essa questão dos pensamentos, né? Da mesma forma acontece conosco. Muitas vezes nós afastamos a proteção do divino, né? O cintilar das partículas luminosas, a força e a energia de proteção, porque nós estamos nos alimentando de densidade. Essa alimentação que ele fala é dos pensamentos. Então estamos alimentando o pensamento denso, tudo aquilo que não agrega em nossa vida, que traz sentimentos densos, né? Então, o que ele está explicando aqui é que não existe castigo, existe consequência. Tudo aquilo que nós emanamos vai voltar, vai refletir em nossa vida, vai afetar. Cuidado com o nosso alimento mental. Um homem perguntou: Mestre, e se uma pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandona? Respondi com outra pergunta: o que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco? Ou escorrega por um barranco? Ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo: o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida, e não abandonará até que a traga de volta, e sã e salva. Assim acontece com o pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira. Mas não duvide de que o pai logo atenderá o seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino dos céus, o reino de Deus. Havia várias vozes elevaram-se, pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta, em qualquer tempo. Não tentem entender o que digo, pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está escrito e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A santa palavra pronunciou a verdade enquanto disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser, pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês. E vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamaram com impaciência: mas o que é isto?
é um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça de seu corpo e dirige tudo o que você faz e toda a sua vida. Hoje, o que é a nossa cabeça, o que dirige a nossa cabeça é o ego, os nossos impulsos. Olha a diferença. Então, nesse estado em que ele diz, quem vai dirigir a nossa cabeça é a grande mente divina, que possui todo o conhecimento. É um estado onde tudo é dissolvido, toda a mágoa, toda a necessidade de aprovação, né? Toda a necessidade de se defender, de atacar. E apenas o amor é que vai dirigir a nossa cabeça. Algumas pessoas resmungaram. Como isso é possível? É possível estar tão vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raiva, ciúmes, cobiça, de desejos de vingança, que somente Deus, quando eu digo Deus, está Deus assim, somente Deus fique no comando de sua mente e de seu coração. E depois o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado do ser, que é dirigido por Deus. Isto é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais, como cuida de si mesmo. É não julgar, pois você aceita os outros tal como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É felicidade sem medida. É impossível de descrever. É sentir alegria pela beleza do mundo. É vida sem limite, energia aumentada. É saúde e é a satisfação de cada uma de nossas necessidades, mesmo antes de tê-las. Muito lindo esse estado. Nós podemos chegar, né? Talvez a gente não consiga acessar como um clarão, tendo tudo isso ao mesmo tempo em nosso ser, mas é possível cada dia dar um passo nessa direção, através da observação presente. Estarmos presentes constantemente, nos observando, né? E caminhando para essa condição, ter essa meta. Ele fala de meta, ter essa meta, quem você quer ser, aonde você quer chegar, né? Esse é o começo para tudo. Precisamos ter esse impulso interno de caminhar um passinho de cada vez, mas tendo esse impulso, a gente chega lá. O tempo já está dando. Vou ficando por aqui. Gostei muito de terminar com essa frase, né? Com esse clarão que vem na nossa mente, essa vontade de caminhar para esse reino de Deus, esse reino dos céus, né? O caminho da luz está dentro de você, o reino de Deus está dentro, não está fora. É um estado de espírito, é uma forma de agir, de sentir, de pensar. Podemos trabalhar todos os dias para alcançar esse estado. Devemos, inclusive, tá? E aceitar o mundo como é, as pessoas como são, buscando fazer o nosso melhor para todos. Eu vou ficando por aqui com essa mensagem, trazendo muita inspiração para minha vida, espero que para vocês também. E me sigam, eu sou Caroline Godoy, estou aqui no YouTube. As lives anteriores estão no meu canal, tá? Quem quiser acesse e assiste. E um grande beijo para vocês. Fiquem com a luz e até semana que vem.